Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está no canal Todo Dia em Oração, um dia de cada vez, no nosso encontro diário com Deus, no Café com os Santos, com Santa Rita de Cássia. Se você quer aprender a permanecer firme antes que as tempestades cheguem, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado todos os dias que o vídeo entra no ar. Que essa oração não seja apenas para hoje, mas fundamento para todos os dias. Hoje, dia 13 de fevereiro, Senhor, ensina-me a orar antes que venham os dias maus. Ensina-me a permanecer firme quando o vento soprar forte. Rezemos. Café com Santa Rita de Cássia. A arte de construir lares segundo o coração de Deus. Rita casou-se por obediência aos pais com Paulo Fernando de Mancini. Os relatos se contradizem a respeito do temperamento de Paulo. Seria ele violento, rude, voltado às bebidas, ou uma pessoa bem disposta e trabalhadora? Fosse o marido marcadamente bom ou ruim, Rita vivia e testemunhava com seus gestos e maneira de ser a bondade de Deus. Tanto em um caso quanto em outro, as atitudes dela terminaram por aproximá-lo cada vez mais de Jesus. Sabemos que Rita fundamentou o período do matrimônio na oração. A oração se tornou o alicerce de sua casa. O que acontece quando as mulheres oram? No interior de sua casa, Rita praticou as virtudes próprias que caracterizam as esposas cristãs: afabilidade, mansidão e amor. Sua piedade colocava-a mais próxima de Deus. Do interior da casa de Rita nascia um modelo de esposa para as mulheres cristãs. De Deus somente devemos desejar a proximidade. Quanto mais próximos dele, mais somos tomados pela luz e pelo poder do seu amor. Rita era de piedade exemplar, conhecia a Deus e, por mais que o conhecesse, desejava ansiosamente ainda mais dele. A piedade, segundo o exemplo de Rita, nos leva a viver de joelhos diante de Deus e, ao mesmo tempo, a nos levarmos como vidas transformadoras a fim de testemunhar seu amor. No interior de sua casa, ele edificou um lar segundo o coração de Deus. Ensina-me a orar, Senhor, antes que venham os dias maus. Ensina-me a orar para que eu permaneça firme diante das tempestades da vida. Ensina-me a orar para que eu me sinta fundamentado na rocha da salvação. Leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 19 a 25. Uma nova igreja em Antioquia. Aqueles que se haviam espalhado por causa da tribulação que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e das cidades de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditavam e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou a permanecerem de todo o coração ligados ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi então para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e o levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Edifique sempre seu lar segundo o supremo propósito de Deus.
Finalizando este dia com Santa Rita de Cássia, aprendemos que a oração não é o último recurso, e sim é o alicerce. Quem constrói a vida sobre Deus permanece de pé, mesmo quando a tempestade vem. Que os nossos lares sejam edificados segundo o coração de Deus e que a oração seja a rocha que sustenta cada decisão. Até amanhã com Santa Rita de Cássia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.